Agotimé, Laudelina de Campos Melo e Tia Seata. 3 mulheres que transformaram a cultura numa estratégia de comunidade. Em diferentes momentos da história, elas organizaram saberes, protegeram tradições, fundaram movimentos e abriram caminhos para que a arte e a organização coletiva fosse também instrumento de transformação social. A cultura, para essas mulheres, foi muito mais do que entretenimento. Foi território, ferramenta política. Tecnologia transmitida de geração para geração. Hoje a gente conversa sobre cultura como força estruturante da comunidade e como legado vivo. A gente tá no Julho das Pretas e no mundo a gente comemora, a gente celebra, a gente lembra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, essa data homenageia a Teresa de Benguela e a mulher negra aqui nesse país, que não é muito legal com a gente, mas tudo bem. E em Belo Horizonte, né, mais localmente, a gente celebra Dona Valdete da Silva Cordeiro, uma líder comunitária que criou o Meninas de Sinhá, no Alto Vera Cruz, para homenagear a existência, celebrar a existência de mulheres idosas lá nos anos 90. Esse videocast ele é uma celebração de mulheres que vieram antes de nós. Se hoje a gente está aqui, é porque essas mulheres abriram os caminhos. As heroínas, as convidadas, enfim, as heroínas das convidadas, todas nós. As histórias das mulheres homenageadas nos nossos episódios, elas estão reunidas na primeira temporada da série infanto-juvenil de animação Heroínas Negras Brasileiras, realizada por meio do financiamento do Prodave TVs Públicas e FSA Ancine, Fundo Setorial Audiovisual. A série estreou em janeiro desse ano nos canais públicos brasileiros. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o último episódio do nosso MesaCast Negras Heroínas, a história que a história não conta. Último episódio dessa temporada, né, gente? Me chama pra fazer mais. A gente encerra hoje uma série de 4 episódios que estão lindos, maravilhosos, já disponíveis os outros 3 aqui no canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Então, não esquece, tá, de se inscrever aqui no canal da produtora Sarasvati e seguir a gente nas principais plataformas de áudio para não perder nada que a gente tá fazendo, porque tá tudo muito bom. Eu sou a Lívia Teodoro, patroa mesmo nas redes sociais. Eu sou uma mulher negra, lésbica, mãe e conto na internet a história de um jeito que geralmente a gente não aprende nem na própria história e nem na escola. Então eu tô aqui pra contar a história de um jeito diferente do que você tá acostumado. Hoje o nosso eixo é a cultura como transformação, como aquilo que sustenta a memória, identidade, continuidade histórica e saúde. Esse projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, por meio da Secretaria e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Como disse a antropóloga Marimba Anne, cultura é o nosso sistema imunológico. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu vou te convidar para, ao término desse, voltar lá e assistir os primeiros episódios. A gente já celebrou as heroínas quilombolas, as heroínas revolucionárias e as heroínas intelectuais. Eu vou sentir muita saudade de encontrar com essas mulheres e contar histórias dessas mulheres. Vou sentir saudade até me chamarem pro próximo. Em cada programa, a gente recebe 2 convidadas para aprofundar a nossa conversa a partir das suas trajetórias e experiências. Nesse episódio, a gente tem mulheres que pensam, constroem e movimentam a cultura em Belo Horizonte. A cultura negra? Sim, mas a cultura da cidade, porque a gente não faz cultura só para preto, a gente faz cultura pra gente interessada em crescer e aprender, né? Tem a participação especial da multiartista Jana Amor, que ela chega trazendo o quadro que ela presenteia a gente como uma mulher negra que simboliza a temática desse episódio. E vamos logo para a apresentação da nossa primeira convidada. A nossa primeira convidada é uma mulher que constrói pensamento e política a partir do cinema. E é fantástico, viu, gente? Quem não conhece o trabalho dela, conheça. Tatiana Carvalho Costa é professora, curadora e realizadora em cinema e audiovisual. Doutora em comunicação pela UFMG e presidenta da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negros. Integrante do FICINE e membro do Conselho Superior de Cinema. Atua como docente no Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte, e integra a coordenação executiva do Fórum de Tiradentes, que é incrível. Eu fui lá na época que eu estava na faculdade, tô com saudade já. Já participou da curadoria da Mostra de Cinema de Tiradentes e foi jurada pela FESPACO, o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou. Acertei? Ouagadougou. Ouagadougou.
em Burkina Faso. Ai, que chique. Tatiana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Demais, gente. Salve, salve essa iniciativa de vocês. Maravilhosa. A gente tá feliz demais de ter você aqui. E a segunda convidada de hoje é uma mulher negra que articula cultura, empreendedorismo e comunidade como ferramentas de autonomia coletiva. Fatine Forbeck, mais conhecida como dona e proprietária, acionista majoritária de Belo Horizonte, é comunicadora por vocação e assistente social por formação. Diretora criativa e articuladora cultural, atua na cena da cultura brasileira com projetos voltados à valorização da cultura negra. Curadora e pesquisadora latino-americana, criou iniciativas como a Casa de Show Aquilombar, saudades, e além de projetos como Quilombo do Samba, Samba das Pretas e Breu Baile. Seja muito bem-vinda, Fatine. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Tô me sentindo muito honrada, tô emocionada. E bora que vamos, que tem muita coisa pra gente conversar. Não é, menina? Mas a gente tem tempo, a gente faz tudo com calma. Quando a gente fala de Agotimé, Laudelina, Tia Ciata, a gente tá falando de mulheres que transformaram a cultura em estratégia de resistência, de mobilização, de educação, né, para as pessoas. Como que você enxerga a cultura como ferramenta de estruturação política hoje? Achei incrível vocês terem escolhido essas heroínas, assim, porque pegando o fio de Laudelina e de tudo que ela mobilizou a partir do que aprendeu, desde a Frente Negra, do Teatro Experimental do Negro, acho que essa dimensão da cultura a gente não pode perder de vista, assim, que é um lugar, primeiro, de afirmação da nossa existência múltipla, porque também a cultura não nos encerra num lugar só, né? Uhum. É um conjunto muito amplo e aberto de possibilidades. Então, é um lugar para a gente ser e para a gente se inventar e se reinventar. E, portanto, tem um sentido profundamente político nisso, né? E é um lugar para a gente exercitar algo que é revolucionário, subversivo, que é ser feliz. Numa sociedade em que a gente o tempo todo bate em interrupções de nossa possibilidade de vida na plenitude, né? Na nossa humanidade. Claro que eu não quero aqui romantizar a cultura, porque a cultura pode ser um monte de coisa. Mas eu fico pensando nesse lugar da nossa permissão, né? Da gente se permitir. Eu já falei isso em alguns outros episódios, vou repetir aqui com vocês. O Estado não quer a gente morto, o Estado quer a gente triste. Uhum. Porque aí a pessoa triste, você pega ela, tira ela daqui, coloca aqui, ela fica muito feliz. Então, exercitar a cultura, e pensando que cultura não é só o que a gente gosta, é muito importante para que a gente sinta esse sopro de vida para além das obrigações de todos os dias, né? Porque todo mundo tem que trabalhar, tem que arrumar casa, tem que fazer um monte de coisa, mas a cultura, ela sopra a vida pra dentro da gente. E se a gente pensar também numa discussão mais ampla da arte, especificamente, a arte serve para quê? Para nada. No sentido produtivista do capitalismo, né? E aí se conecta com uma coisa, e de novo, né? Acho que a gente tem que entrar nessa espiral do tempo dessas heroínas que vocês evocam, assim, para entender, por exemplo, a luta da Laudelina e da Tia Ciata contra a lei da vadiagem. Sim. Que eram leis que impediam, do ponto de vista de uma política de Estado, que pessoas pretas pudessem se permitir ficar à toa. Não serem produtivas. Sim. Exploradas, inclusive. E exploradas, assim. Porque, enfim, não sei, eu sou professora, né, gente? Aí eu começo a falar um negócio, eu pego o fio, mas enfim, desculpa. Não vou pedir desculpa também. Não se desculpe por isso. Aí é o seguinte, porque a lei da vadiagem, só pra quem não sabe o que significa essa lei, essa estrutura de criminalização do tempo do ócio, ela vem da Revolução Industrial na Inglaterra, né? Sim. E ali os camponeses precisavam ser obrigados a trabalhar na indústria. E eles eram expulsos pela própria lógica da Revolução Industrial e o processo de concentração urbana, eram expulsos de sua terra, do que eles sabiam fazer e de uma temporalidade própria ali, e tinham que entrar numa dinâmica daquela cidade que estava se industrializando cada vez mais rápido e precisava de mão de obra barata. Então, você criminaliza o ócio para obrigar as pessoas a entrarem num sistema produtivo recebendo o que os donos das indústrias quisessem pagar. Sim. Então, era para produzir mão de obra barata. Basicamente isso, enquanto função dentro de uma lógica capitalista. O Brasil adota esse mecanismo, esse dispositivo, não
por uma questão de industrialização, porque o Brasil, no final do século XIX e início do século XX, não estava industrializado. Era um mecanismo de coibir a existência negra. Nesse sentido mais pleno, né? Porque pós-abolição não teve nada oferecido a essa população negra de forma a se integrar nesse sistema produtivo, pelo contrário, né? Então é um paradoxo a lei da vadiagem, né? É o mesmo sistema que coloca as pessoas na rua sem fazer nada, é o sistema que criminaliza as pessoas estarem ali. Existir passa a ser um crime. Você sabe que você me lembrou uma outra discussão que eu vi no podcast uma vez sobre o porquê da proibição da cannabis, né? Da maconha, que é uma substância que ela não tem outro... Aliás, tem os fins terapêuticos e tal, mas uma das bases dela é o fim recreativo, que ele torna o seu ócio um ócio tranquilo, relaxado. E aí, além, óbvio, do racismo, né, da origem, da planta e etc., tem o fato de que isso vai contra a nossa ideia produtivista e absurda. Não tem como você... A cesta que a gente faz 15 minutinhos no fundo do escritório na hora do almoço, ela se tornaria outro processo se a pessoa tivesse sob o efeito da maconha. E eu achei essa discussão fantástica. E acho que tem muito a ver com isso que você tá trazendo. Demais. Assim. E a culpa que a gente tem de ficar à toa. A questão... Eu trato isso na terapia, tá? Aí voltando à questão da arte que não serve para nada, a arte não servir para nada, quando é branca, é celebrada. O ócio branco vai para a coluna social, né? É verdade. Caetano Veloso vai comprar pão. Atravessa a rua, estaciona o carro. Entendeu? Tá produzindo o quê? Nada. Vira manchete de jornal. E o nosso não, é criminalizado. Por isso que nesse sentido, que é importante negritar isso, assim. A arte, a cultura, para nós, é o lugar da gente ser feliz. Nesse sentido mais amplo, pleno da nossa existência e no sentido revolucionário, contraventor, no melhor dos sentidos de uma lógica social que quer a gente triste, como você falou. Exatamente. A história várias vezes coloca a cultura negra como folclore ou como algo caricato que vai divertir o outro, mas não necessariamente uma produção intelectual, uma produção que tem substrato, né? Como que você, atuando assim na gestão e tal, como que você acha que a gente pode contribuir para mudar a forma como a gente enxerga a cultura negra? Para além desse passo do espetáculo. Eu lembro que quando eu estudei ditadura, a única forma, né, que a ditadura permitia que a cultura negra existisse de alguma forma era quando ela era espetáculo para uma branquitude. Fossem as mulheres sambando quase nuas, enfim. Mas sempre pro outro e não pra gente ser feliz, como você disse. Como que você acha que a gente... Como que a gente muda e o que muda quando a gente reconhece essa dimensão estratégica da cultura? Acho que, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que pra nós a cultura negra é trabalho, né, Fatine? Sim. Trabalho. Eu tô vendo você falar, é pra gente ser feliz. E a Fatine olhando, tipo assim... Não. Nem sempre a gente tá feliz. Não, trabalhando com cultura, nem sempre a gente tá feliz. Agora, num sentido amplo, de viver a cultura, o que é a cultura no sentido mais amplo, pra mim é esse lugar mesmo. Mas é isso, né? Principalmente num país como o nosso, na verdade, todos os países, né? A cultura depende muito de políticas públicas, né? Ai, mas os Estados Unidos não é assim, que lá é um país liberal. Bicha, nós estamos na discussão da regulação do streaming, agora já vou entrar no negócio do cinema. A Embaixada dos Estados Unidos frequenta os gabinetes dos senadores para interferir e defender as empresas dos Estados Unidos. Gente, eles comem Ruffles derretido dentro da água. Por que a gente tá falando dessas pessoas como referência? Não, então. Um monte de gente vem falar que, não, em qualquer país a cultura depende... E no nosso país, especificamente, assim como vários outros, mas pensando especificamente no Brasil... Tem uma coisa linda na Constituição brasileira, que é a cultura é um direito constitucional. Sim. A cultura é um direito humano, né? Então, a cultura, no nosso caso, a cultura é um trabalho. Sim. E, portanto, é um lugar também da nossa dignidade, né? Num sistema que depende da gente vender a nossa força de trabalho. A gente inventa modos, né, dessa força de trabalho ser produtiva a partir da cultura. Mas também até já me derivei aqui para outra coisa em relação à sua pergunta. Mas, entendendo que a gente também tenta inventar caminhos da não submissão.
de não entrar nessa lógica do entretenimento para a branquitude, né? Sim. Da submissão a uma dinâmica do olhar do outro que sempre nos objetificou. Uhum. No sentido da branquitude, é estruturante, né? Dos olhares dessa sociedade, assim. E até se libertando um pouco disso, porque se esse olhar da branquitude historicamente nos objetifica, coisifica, e inventa essa ficção que é o negro como um lugar numa hierarquia social, a gente pode pegar isso e se apropriar da própria lógica da invenção e se inventar de outra maneira. Então a cultura é um lugar também da gente se ampliar, assim, nesse sentido, para além do que é colocado pra gente, né, como objeto do olhar do outro, né? E principalmente pensando a cultura negra, ela é contemporaneamente, sempre foi, mas contemporaneamente a gente reafirma isso em maior volume, mais pessoas estão dizendo isso, né? É um lugar da gente se ver. E da gente se ver como uma forma de reivindicação da nossa humanidade e, sobretudo, como um lugar da gente exercitar a nossa pluralidade. E não esse lugar de um singular achatado, estereotipado, que a branquitude sempre nos colocou, né? Eu ouvi uma frase uma vez, não lembro quem foi que falou, mas é isso. Preto não é garrafa de Coca-Cola. Nós não somos todos iguais só pelo fato de nós sermos pessoas pretas, né? Essa resistência, como que você acha que isso contribui para além de levar representatividade, mas para firmar o nosso legado, o pé do nosso legado, assim, pensando que já tivemos essas heroínas lá atrás e agora somos nós fazendo, de certa forma, nos tornando heroínas nesse tempo, assim. A ideia de heroína, ela é muito boa numa perspectiva negra, porque ela quebra um pouco uma dinâmica que também é capitalista, sobretudo nesse momento histórico, né, do ultraliberalismo, que quer a individualização. O herói da Marvel é uma pessoa para onde converge todo o esforço de todas as pessoas que estão ali para que aquela pessoa se destaque, né? Se a gente pegar as heroínas negras, principalmente essas que vocês escolheram, elas não são sozinhas e toda a trajetória delas não aponta para um lugar de individualidade. Elas representam uma coletividade que as constitui e pela qual elas lutam, né? Então, é muito importante, assim, a gente entender essa dimensão, né? Das construções coletivas e dessa palavra inescapável, inevitável, incontornável, que é o aquilombamento. Sim. Né? A Beatriz Nascimento nos ensina. Maravilhosa, amo. Que essa dimensão ideológica do quilombo, como uma força, né? Para constituir a nossa sociedade, ela é também uma correção da nacionalidade, assim. A ideia de país que a ditadura militar impunha, que o patriotismo da ditadura militar impunha, era um país que nos excluía. Sim. E era um país que nos via como uma garrafa de Coca-Cola. Se a gente se aquilomba, a gente se entende, inclusive nas nossas diferenças, e consegue fazer com que essas diferenças apareçam entre nós. Sim, e que elas sejam consideradas positivas, né? Exato. E que essa gama de pessoas, de tons de pele, de formas de estar no mundo, de manifestações diversas dentro do que se considera negro ou do que a gente reconhece como negro, apareça. A cultura é um lugar para vocalizar isso, né? Para deixar isso mais evidente. Então é super importante a produção cultural negra nesse sentido mais amplo, e falando da área que eu trabalho mais especificamente, os cinemas negros, dizendo no plural, assim, são esse lugar de uma janela de visibilidade das nossas múltiplas formas de existir. Então, nesse sentido, é uma oferenda para o imaginário coletivo. Uma correção da nacionalidade, de novo, citando Beatriz Nascimento, por fincar nesse imaginário coletivo uma ideia múltipla da nossa humanidade. Porque o ser humano é múltiplo, né? Sim. Pensar homogeneidade negra, nesse sentido colonial, é nos condenar à não humanidade, ou a uma sub-humanidade. Eu falo isso sempre, a gente tá aprendendo a ser humano agora, no sentido da gente pensar que, embora sejamos um coletivo, pela diáspora forçada e etc., somos indivíduos. E você só aprende também a individualizar quando você entende sobre humanidade.
Exato. É um paradoxo muito louco, mas eu gosto. E aí a gente entra na APAN, que é um marco na organização do audiovisual negro, né? Uhum. Que continuidade você percebe entre essas heroínas e o que está sendo feito hoje no campo da cultura, especificamente falando de cultura preta, autores, produtores, enfim, pessoas negras? A APAN se reconhece como um aquilombamento, como um movimento negro, né? E também como entidade do setor do audiovisual, que é um setor muito organizado, burocrático, estratificado, etc. Caro. E historicamente branco, como várias outras coisas, né? Nesse país que envolve lugares de poder e economicamente e simbolicamente. A APAN existe, e agora em 2026 completa 10 anos. E a existência da APAN coincide com políticas públicas e reivindica políticas públicas, né? Uhum. Mas políticas públicas em nível federal. Óbvio que a APAN não é fruto dessas políticas públicas. É fruto da luta. A APAN é fruto das Irmandades Negras. E a gente, inclusive, toma emprestado essa herança das Irmandades, as tecnologias sociais das Irmandades. Por exemplo, tem uma plataforma que é a APAN Formações, que a gente usa, inclusive, metodologias de terreiro para aprendizado, né? Então, a gente entende que a gente é constituída a partir das lutas negras e tem esse dever de levar adiante essas lutas, né? Não numa linearidade temporal, mas nessa espiral do tempo em que a gente olha para o passado e entende que a ancestralidade nos constitui. Então, tem uma consciência muito grande desse papel de que a gente não inventa a roda, de que a gente não está sozinha, né? E, atualmente, a APAN está presente em 25 estados e no Distrito Federal como uma força articuladora, né? E aí a gente repete isso incansavelmente pela presença e permanência das pessoas negras no trabalho e nos imaginários, né? Do audiovisual brasileiro. 25, mais Distrito Federal. Onde falta ainda? Rondônia. Nós estamos prospectando? Tem uma galera de Rondônia que quer entrar na APAN, só não entrou ainda porque a gente fechou temporariamente a entrada de novos associados para reformular o modo de entrada na APAN. Entendi. Então, em breve estaremos. Tomara. Mas a questão não é nem o volume, sim, né? Nem... Sim. Porque assim, tem gente preta no Brasil inteiro, tem audiovisual no Brasil inteiro, então, inevitavelmente, isso acontece, assim. Mas a questão é a qualidade dessa presença. Sim. É as pessoas entenderem que a APAN não é a diretoria da APAN, não é porque eu tô na presidência agora, como o Rodrigo teve, como o Vivi teve, como outras pessoas vão estar na presidência, que é essa pessoa que vai articular as coisas, entendeu? Outro dia teve uma audiência pública em Fortaleza, ninguém da diretoria da APAN estava lá. As pessoas da APAN daquele território tomam para si o que é a discussão e levam adiante. Então, a APAN é um monte de gente, a gente fala isso. A APAN é um monte de gente, é todo mundo que está na APAN, entendeu? Sim. Então, esse organismo de um aquilombamento enquanto prática, entendendo que precisa ter uma hierarquia institucional para funcionar, assim, do ponto de vista burocrático, mas não necessariamente do ponto de vista de lógica de pertencimento e ação, é o que leva a gente adiante todo o tempo. É a lógica do assim. quilombo. A gente tem uma organização oficial, né? Mas as pessoas, elas sabem da importância de cada uma ali, do seu papel nessa estrutura funcionando. Exato. E cada pessoa leva adiante a sua maneira. Sim. Tem isso também. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. De Sim. novo, as nossas diferenças que se complementam, assim. A nossa força está nisso, inclusive. E se a gente pensar especificamente o audiovisual, a gente tem formação, exibição, produção, difusão, preservação. Tem um monte de setores, assim, que operam em harmonia. Ou, em tese, deveriam operar em harmonia. Então, a gente tenta fazer isso funcionar dessa maneira também, sabe? Então, dá muito trabalho. É por isso que chama muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho que, sinceramente, confesso, é muito prazeroso, assim. Porque, primeiro, eu entendo que eu não tô sozinha nesse trabalho. E depois, assim, é um trabalho... Quando a gente trabalha pela nossa própria dignidade, pela dignidade coletiva, e os resultados aparecem, assim, é muito incrível. Então, assim, é um lugar em que... enfim, eu me engajo porque é isso, assim. Não saberia fazer de outra forma, né? Porque eu fazia em outros lugares, eu fui parar na APAN por causa disso, inclusive. E me conta, quais são as principais reivindicações da APAN hoje?
A gente tem estudo sistematizado, mas eu vou contar como que a gente chegou nessa sistematização, porque, reforçando essa ideia, né, de que a gente faz construções coletivas. Então, a gente fez, recentemente, a gente tem, obviamente, um planejamento estratégico, né, a gente se mobiliza aprendendo com os movimentos negros a ter táticas e estratégias de gestão e de atuação e mobilização, né? Uhum. Então, a gente tem mobilizações regionais e estaduais. Tem uma galera muito mobilizada, inclusive, na APAM Minas Gerais. E a gente faz uma série de escutas, periodicamente, né? A cada 2 anos, para renovar esse planejamento estratégico. Então, a gente fez escutas individuais, por meio de formulário e reuniões, depois encontros estaduais, encontros regionais, e dali foram tiradas prioridades de ação nacional. Uhum. A APAM hoje está presente em 25 estados e no Distrito Federal. Então, é uma associação que, para ser desse tamanho, com todo mundo sintonizado, só faz sentido, não é de cima para baixo, é pelo Sim. contrário, né? Uhum. É do território para a lógica da gestão, da direção. Então, a gente tem 2 prioridades de ação, assim. Uma diz respeito à formação de público para os cinemas negros e a outra, a ampliação das ações afirmativas para agentes econômicos. Vou explicar aqui cada um. Vai traduzir para nós. Em relação à formação de público, assim, a gente parte de um sonho, que é que em 2025, gerações ou pessoas que tenham 20 anos, em 2025, não, 2050. 2050. 2050, pessoas que tenham 20 anos lá, nem nasceram ainda, possam ter sua memória e seu imaginário, suas memórias afetivas, as imagens que constituem esses afetos internos, povoadas pela multiplicidade da humanidade negra. No país mais negro fora do continente africano. E a gente entende que o audiovisual, os filmes, as séries, né, são importantíssimos para isso. Num país em que as pessoas ainda assistem muita TV, em que as Sim. pessoas acessam muitas plataformas de streaming, né? Ainda que não vejam os filmes nas salas de cinema, porque as salas de cinema estão hiperconcentradas nas grandes cidades e mais no Sudeste, etc. Por quê? Pegando a minha geração, e acredito que a geração de vocês, né? A gente tem uma diferença de idade aí, mas eu acho que a gente é afetado pela mesma coisa. Sessão da Tarde, Lagoa Azul, Curtindo a Vida Doidado, Muita Aventura e Confusão. Dos Estados Unidos, Esqueceram na de Sessão mim da Tarde. 1 milhão de vezes. Esqueceram de Mim. Imagens que sistematicamente foram constituindo o nosso imaginário afetivo na infância e adolescência por conta de uma hiperpresença de conteúdos dos Estados Unidos. E isso é algo programático daquele país. Até hoje os Estados Unidos interferem no que, por exemplo, 80% do que vai para as salas de cinema e mais de 95% do que está nas plataformas de streaming, exceto as brasileiras, tipo Globoplay, mas tem 5 principais plataformas de streaming em audiência no Brasil. Uma delas é a Globoplay. Então, tirando a Globoplay, as outras 4, 95% do conteúdo que está lá não é brasileiro. É muita coisa. É muita coisa. 80% do conteúdo das salas de cinema brasileiras Não é brasileiro. não é brasileiro. Predominantemente dos Estados Unidos. Isso é uma política de Estado dos Estados Unidos, que interferem no mercado brasileiro. Historicamente, Hollywood não se constituiu à toa. Se constituiu com o exército dos Estados Unidos financiando filmes, com a embaixada dos Estados Unidos pressionando por negociações de mercado que favorecessem as empresas dos Estados Unidos. Então, a gente luta contra esse cenário, né? Externo. Internamente, é o racismo estruturante do Brasil que fez essas imagens hediondas povoarem o nosso imaginário sobre nós mesmos, afetando profundamente nossa autoestima, né? Sim. Eram novelas que falavam negativamente de pessoas escravizadas só como submetidas e que apanhavam, etc. Jamais falavam de resistência. Agora, 2026, que a gente vai ver uma novela sobre realeza negra. É linda a novela, incrível, mas 2026, gente. Sim. Entendeu? Sim. A gente passou anos vendo o Mussum sendo ridicularizado nos personagens que ele era colocado. A gente passou anos vendo mulheres negras sempre no papel de empregada. Quando a gente teve uma mulher negra que não estava no papel de empregada, a gente soube o que ela passou. Aí chegou agora, 2025, a gente falou, não, agora ela vai para um personagem principal, a coisa vai andar. As coisas que eu li no Twitter sobre o que
ela tava passando nos bastidores da novela, gente. falava, meu Deus, não, por favor, não quero mais representatividade. E Thaís Araújo tem um histórico, gente. Por exemplo, primeira protagonista negra na Globo. Uhum. A novela chamava Da Cor do Pecado, entendeu? E ela ainda tomou um tapa na cara em novembro. Então, assim, a gente tem esse histórico que nos machuca, né? E que afeta profundamente a nossa autoestima, a nossa percepção de nós mesmos como pessoas humanas nas nossas multiplicidades e idiosincrasias, etc. Então, a gente tem esse sonho. Que gerações que venham depois da gente não passem pelo que a gente passou, assim. Consigam se ver de outra maneira. Sim. Então, a gente cria estratégias e ações táticas para poder ocupar esses espaços, né? E, como eu disse, o audiovisual em qualquer país, mas sobretudo no Brasil, depende muito de políticas públicas. E existe uma lei que determina, que ela é de 2014, foi sancionada pela Dilma, e que determina 2 horas de conteúdo brasileiro, quer dizer, de cinema brasileiro no contexto da educação básica. Então, a gente está agindo muito nos territórios para que as mostras de cinema realizadas por pessoas negras, ou os curtas-metragens, a gente teve uma onda de dinheiro para a produção de curtas-metragens, com a lei Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc. Cadê esses filmes? Eles precisam chegar nas escolas. Nos lugares que não tem sala de cinema, as escolas que não se aproximaram ainda, precisam se aproximar cada vez mais dos pontos de cultura, né? Ou lugar que não tem ponto de cultura que possibilite a exibição de filmes, a escola vira esse lugar de janela para a comunidade, né? Para a comunidade se ver, para a comunidade entender melhor as imagens desse país, que é um país negro. Então, isso é um lugar que a gente trabalha muito fortemente, assim, de fortalecer a circulação dos filmes, de fortalecer as mostras de cinema negro, para que elas não aconteçam só naquele momento, daquela semana em que elas são realizadas, mas que haja ações de extensão junto com esse ecossistema da educação básica, né, no país. Escolas públicas, privadas, estaduais, municipais, etc. E a gente tem sido chamada cada vez mais para participar de audiências públicas que vão discutir legislações específicas nos municípios e no estado. Então, essa discussão a gente está engajada nela e formando lideranças para darem conta de entender em seus territórios como isso pode acontecer melhor. Por outro lado, a gente tem uma construção que vem da fundadora da APAM, que é a Viviane Ferreira, que na dissertação de mestrado, na pesquisa de mestrado dela, desenvolveu um conceito que chama empresa vocacionada. E a gente pegou esse conceito, atualizou para a empresa vocacionada para reparação histórica. O que é esse conceito? Para a gente é uma ferramenta de ampliação das ações afirmativas para agentes econômicos. A gente teve muitos avanços nas políticas afirmativas, ainda com muitas falhas, porque não tem aferição, né? Tem muito ainda espaço para fraudes, mas está andando, né? E a gente viu, eu citei agora esses fomentos recentes, Lei Paulo Gustavo, PNAB, que tem instruções normativas específicas para pessoas negras, indígenas e com deficiência. Mas são para pessoas físicas, no máximo para MEI. Se a gente pega o maior volume de investimento e fomento... É privado. É o Fundo Setorial Audiovisual. Só para agente econômico, que não é MEI. Porque se você pega o orçamento de um longa-metragem, é de 1 milhão para cima, por exemplo. Claro que tem um pouquinho menos de 1 milhão, mas assim, estoura o teto do MEI. Então, assim, tem que ser... Estoura bem. Tem que ser uma empresa mesmo. Então, é o agente econômico. O conceito de empresa vocacionada para reparação histórica no audiovisual, ele incide justamente aí, na política principal de fomento do audiovisual nacional, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. A gente conseguiu um avanço imensíssimo em 2024, que o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, a partir de uma tática, né? Eu estou no Conselho Superior de Cinema, a Vivi está no Comitê Gestor. Articulações. Articulações e formação de liderança para estar nesses lugares, né? E pressão para que isso avance. A gente conseguiu, finalmente, em 2024, que isso entrasse de maneira ainda experimental na política pública de fomento do Fundo Setorial Audiovisual. Então, está lá na ata do Plano Anual de Investimentos de 2024 e saíram os primeiros editais com esse conceito. Então, um edital seletivo de produção de 600 milhões, 25% desse dinheiro para empresas vocacionadas, 15% empresas negras, 5% indígenas e 5% de pessoas com deficiência. A gente conseguiu
14,7% de empresas acessando esse recurso, né? Agora vai rodar o primeiro ciclo e a gente quer acompanhar essas empresas para entender, porque o audiovisual tem um fator multiplicador, né? Cada R$1 investido gera, dependendo do território, 5, 6 vezes no que ele movimenta da economia local, né? Fora a geração de emprego e renda e o que contribui, obviamente, para o imaginário coletivo. Então, a gente vai entender como que é esse ciclo, assim. E eu tô falando isso porque se a gente, aqui, perto de nós, se a gente pegar filmes de plástico, olha o que filme de plástico fez em Contagem. Sim. Do ponto de vista do que significa o cinema naquela cidade, para as pessoas daquela cidade hoje. Sim. Então, eu sou de lá, eu sei como é que foi. Então, a gente imagina que esse conceito possa dar... Porque as empresas vocacionadas não são só essas que têm um quadro societário com 50% ou mais de pessoas negras em lugar de decisão, inclusive. É a qualidade dessa presença. É o compromisso ético. Total. E, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Sebrae. O Sebrae em São Paulo tem o CRI Audiovisual. O pessoal do CRI Audiovisual, que é um programa do Sebrae específico para o desenvolvimento de empresas e planos de negócio do audiovisual, eles falam, é impressionante a potencialidade de impacto socioeconômico das empresas vocacionadas por causa desse compromisso ético. Mas a gente tem uma... Tanto funciona pelo compromisso ético, mas a gente também, enquanto consumidor de cultura, a gente tem uma sede por produções que cumpram esse compromisso ético. Então, acho que é juntar também a fome com a vontade de comer. E a gente está num momento de grandíssima reverberação das reivindicações históricas. Sim. Falamos da novela que finalmente exibe protagonistas negros numa realiza, né? Assim, que eu acho que eu nunca vi isso em novela, né? Não. A Globo tem esse compromisso de colocar um mínimo de 50% de pessoas negras protagonistas até 2030, né? Significa o quê? Preto vende. Sim. Histórias negras vendem. E eu tô falando isso para voltar a falar de empresa vocacionada. Por quê? Se a gente está num momento de um aumento de consumo de imagens positivas, digamos assim, da nossa existência negra, a gente não pode ter só como opção para essa dinâmica de mercado, a gente, de novo, ser só mão de obra e mercadoria. A nossa imagem vender, as nossas ideias venderem, as nossas histórias venderem, e a gente não participar do resultado econômico disso. E eu não tô aqui defendendo que a gente tenha que só pensar nisso, na dimensão econômica do mercado. Mas o audiovisual é também uma indústria. E a gente precisa se entender nesse lugar. A gente precisa produzir a arte que a gente quiser produzir, a gente precisa ter essa liberdade de não estar só submetida a essa lógica industrial do audiovisual. Isso é uma reivindicação nossa, mas entendendo que o audiovisual brasileiro tem também uma lógica industrial, a gente não pode virar as costas para isso sob o risco da gente virar commodity, apenas commodity. E aqui eu não tô querendo... Desculpa te interromper, aqui eu não tô querendo também julgar quem é roteirista, faz direção, quem tá lá na frente das câmeras. Todas as pessoas têm que ter a dignidade de poder trabalhar no que quiser, no que seu talento, entendeu? E ser bem remunerado por isso. Não é sobre não estar na Globo. É sobre estar na Globo também. Mas é também sobre ser uma empresa negra participando de um jogo e ganhando com este jogo para distribuir entre pessoas negras sem reproduzir as lógicas de exploração que esse jogo determina, né? É também um jeito de driblar ali, de gingar com essa dinâmica capitalista a partir de um compromisso ético. Então, resumindo, são essas duas questões. O sonho de um imaginário de próximas gerações povoado por imagens negras e a possibilidade da gente gingar com a lógica capitalista que sempre nos condena a ser mão de obra e apenas, né, mão de obra e mercadoria, para que a gente também seja dona dos meios de produção. Eu ia acrescentar isso, assim, não vamos nos submeter à lógica
de produção em massa, nananã, precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas o dinheiro, onde está o dinheiro, também precisa entender que o lado de cá está produzindo e precisa ser remunerado por isso. Exato. Acho que é essa lógica de entender que não é um pecado, não é um demérito você receber e de maneira justa pelo seu trabalho, uma vez que a gente funciona como a galera, como a história das laranjas, né? Vender laranja para os Estados Unidos e comprar suco de laranja de volta. Não, eu quero participar dessa cadeia de produção. E outra coisa que eu queria comentar com você você falou dos filmes nas escolas. Eu lembro que quando eu era criança, assim, filme na escola era o dia que o professor não queria fazer nada, e aí ele botava filme pra gente assistir. E ouvindo você falar, eu fiquei pensando que uma das primeiras vezes que eu assisti um filme de maneira interessante foi com uma professora de história, não à toa, eu fui pra história. E era um filme, não tinha temática racial nem nada disso, mas era uma coisa que tinha começo, meio e fim, fazia sentido com o que ela tava colocando em sala de aula. E aí eu fico pensando que as produções que colocam a gente, enquanto pessoas negras, num lugar que não seja um lugar de submissão, que não seja um lugar vexatório e etc., elas também incentivam no de cá pra lá, de que os alunos cobrem. Eu era essa aluna, né, que cobrava do diretor, ficava sabendo que tinha alguma coisa que era obrigatória acontecer na escola, eu ia lá e cobrava. Então, talvez que os alunos cobrem também. Olha, a gente tem uma lei que diz que a gente tem que ter tanto de cinema na escola. Eu vi esse filme aqui, dá filmes de plástico, que tal colocar pra gente? Uma contextualização que faça com que a comunidade também absorva isso, a escola absorva da comunidade, não só o contrário, né? Talvez seja um bom caminho. Exato, e tem uma quantidade muito grande de filmes, assim, que são muito incríveis, que são inquietantes, que são entretenimento, e são uma série de coisas, assim. Se a gente pegar, por exemplo, tem documentários que são de denúncia e que podem conectar com histórias de vida de várias comunidades negras. Tem um filme que eu acho fortíssimo, que eu gosto muito, que é da Gabi Matos, que chama Favela em Diáspora. Que ela faz uma coisa muito interessante, assim, ela filma ali no Morro do Papagaio, onde ela mora, o trecho de desapropriação para a criação de uma rua para passar de um bairro rico para outro, né? Passou literalmente por cima da cabeça das pessoas. Como é que chama? Da Jardim. E as pessoas foram desapropriadas, as casas demolidas e tal. Ela, além de registrar esse processo, ela como fotógrafa, ela faz as fotos das famílias e prega em uma dimensão muito grande nas ruínas. E ela filma esse processo dela pregando essa imagem, essa memória nas ruínas, como se ela fizesse ali um ebó com imagens. Isso que ela faz no filme é muito lindo, entende? Sim. E é um curta-metragem e é algo que se passa para uma moçada, adolescente, num contexto de... Imagina um negócio desse, entendeu? Sim. Ou para a própria comunidade. Quer dizer, claro que a Gabi passou pra galera lá, mas eu fico imaginando isso em outras cidades, né? E outros filmes, né? O espanto que foi quando a galera viu... Assim, todas nós, né? Marte 1. Sim. O que era aquilo? Um monte de gente que saía chorando. Eu lembro que eu fui ver com meu sobrinho, adolescente à época. Ele saiu chorando e falou assim, eu tô chorando demais, eu não consigo parar e eu não sei dizer por que eu tô chorando. Ai, que lindo. Era a primeira vez que ele tava vendo uma família negra no cinema. Daquele jeito. Era a primeira vez que ele tava vendo um conjunto de afetos negros e de homens negros. Porque aquele pai, como ele lida com o próprio afeto, aquela cena dele entregando aquela cadeira pra filha. É meu olho. Não vamos, porque eu não vou chorar, não. Do jeito que o Carlão faz... Aquele abraço que aquela filha dá quando aquele homem tá frágil. É um negócio tão profundo e de um tipo de vivência negra que as pessoas brancas vão entender. Mas a gente vai olhar de outra maneira. Então, e também não tô querendo homogeneizar a experiência negra, não. Mas aquele filme cria uma gama tão grande de possibilidades de conexão da vivência negra que é impressionante. Sim. Entendeu? E sem excluir a galera branca. Porque o grande horror da galera branca... é a gente fazer com eles o que eles fazem com a gente. Agradeçam que a gente quer justiça e não vingança. E esses filmes dizem outra coisa. Eles falam, nós somos seres humanos, lidem com a nossa humanidade. O que você vai fazer com isso agora? A gente não quer te matar, a gente quer viver. Sim.
Deixa a gente, o lado que quer entendeu? matar não somos nós. Exato. Então, eu acho que esses filmes, nessa intervenção no imaginário coletivo, ali na infância e na adolescência, que é um lugar ainda muito árido de imagens negras, né? Uhum. É fundamental, assim. E eu tenho muita esperança de que isso, desembolando, pode melhorar esse país. Pode, vai. Me lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga minha no Uber, indo pro carnaval. A gente tava ouvindo Tasha e Tracy. Uhum. E aí ela falou, de onde será que saiu o nome delas? Porque elas são angolanas? Elas são do continente africano, elas não são nascidas no Brasil, os pais são do continente africano. E aí ela tava falando disso, eu falei, será que eles também não passaram pelo processo de americanização da cultura, do audiovisual, e esse nome... Porque a gente não imagina Tasha e Tracy como... Parece nome de personagem de Meninas Malvadas, sabe? Uhum. Aí a gente ficou conversando isso, assim, indo pro carnaval. Eu falei, nossa, que discussão profunda num sábado, 8 horas da manhã. Mas é isso, quanto eles conseguiram entrar e produzir coisas na nossa cabeça que a gente nem pensa que a gente precisa mudar e muda. E assim a gente continua botando neve no Papai Noel, né? No final do ano. Bom, chegou a hora do nosso quadro Raiz e Rumo, onde a multiartista Jana Moore transforma a palavra em memória viva. A cada episódio ela vai homenagear uma mulher que deixou marcas profundas na história relacionada ao tema que a gente está conversando hoje. Então, hoje a homenagem é a Joyce Prado, cineasta, articuladora, que ajudou a fortalecer o cinema negro brasileiro e inspirou uma geração inteira de realizadores. Deixa eu te contar uma história. A história de uma mulher que decidiu iluminar o que insistiam em manter na sombra. Joyce entrou no cinema sem pedir licença. Ela entrou abrindo caminho. Ela sabia que narrativa é poder. Sabia que quem controla a imagem controla também a memória. E é por isso que ela só queria dirigir. Ela estruturou, ela articulou. Ela trabalhou para que as pessoas negras estivessem onde as decisões são tomadas. Joyce entendia que representatividade não é vitrine, é política, é economia, é permanência. Construir cinema negro no Brasil é imaginar o que disseram que era impossível. É afirmar que as nossas histórias não são exceções, são fundamentos. Num país acostumado a olhar para as pessoas negras sem escutar suas vozes, ela virou a lente. E quando virou, mudou o eixo da conversa. Ela não queria apenas contar histórias, ela queria reorganizar quem podia contá-las. Falava de mercado com firmeza, falava de política com delicadeza, falava de futuro com responsabilidade. Referência não é só quem aparece, é quem sustenta. E a Joyce sustentou debate, sustentou rede, sustentou sonho coletivo. Há uma legião de pessoas negras que a tem como referência. Gente que aprendeu com ela que é possível ocupar a mesa sem baixar a cabeça. Que é possível criar sem pedir desculpa. Joyce não foi apenas importante, foi necessária. E agora a ausência dói. Mas o que ela plantou continua vivo. Em cada produtora que nasce consciente, em cada set onde a margem já não é um destino, em cada jovem cineasta negra que sabe que pode existir ali. Talvez a homenagem mais honesta não seja o luto, seja o movimento. Continuar criando, continuar organizando, continuar construindo nossa narrativa. Quando uma mulher negra decide iluminar o mundo com a própria lente, ela não muda só a imagem, ela muda a história. O nome dela é Joyce Prado. A gente acabou de ver a nossa homenagem a Joyce Prado, uma mulher que articulou as redes e abriu o caminho para o cinema negro no Brasil, como eu já disse. Bom, e aí chega ela, Fatine. Maravilhosa. Maravilhosa, acionista majoritária da cidade de Belo Horizonte. Eu amo essa expressão. Você também cria esses espaços, né, de encontro e fortalecimento da cultura negra. Como a presença de mulheres como a Joyce e tantas outras que a gente sabe que fomentaram isso inspira o seu trabalho? Bom, eu acho que quando a gente fala, né, sobre mulheres que inspiram, pra mim, sempre
vai perpassar pelo poder de influência comunitária que essa mulher tem. Por quê? Eu me tornei líder comunitária com 15 anos de idade. Quando as pessoas, elas pensam nessa dimensão, meu Deus, como que você começou a fazer os sambas? Eu só lembro da minha adolescente fazendo as resenhas, baile funk, lá no Ressaca, lá no mesmo território de filmes de plástico, entendeu? Inclusive, eu lembro, quando eu assisti Marte 1 pela primeira vez, Tati, aproveitando que você trouxe isso, eu chorei muito. Por quê? Porque aquela cena naquele AA que aparece, era o AA que eu ia com meu pai. Nossa. A cena do campo, os meninos jogando futebol, é no campo do Ressaca, na minha favela. Uau. Então, eu e os meus amigos, a gente juntou pra ver junto. E a gente falava, gente, quem diria que a gente ia achar bonito o campo do Ressaca, né? E era muito interessante, era muito poderoso. No Coração do Mundo, passou no Shopping Contagem, que é o shopping que tem lá no Ressaca. E foi gratuito. Então, a gente subiu em massa pra ver. Uhum. Então, as pessoas que me inspiram, elas me inspiram a partir do poder de influência que elas tiveram na comunidade delas e pra comunidade delas. Enquanto um corpo coletivo e um corpo de coletividade, que às vezes é até difícil a gente se reconhecer, tirar a nossa individualidade, você sabe como é que é, né, Tati? A gente tá ali lutando à frente de várias instituições e organizações em prol de um coletivo. Às vezes a gente até é difícil a gente se reconhecer ali no meio desse processo. Mas a minha trajetória, ela começa ali. Porque eu simplesmente, Tati falou isso muito bem no começo, eu queria ver o povo feliz. Eu queria que outra coisa que não fosse as batidas que a gente tomava lá na favela, a precariedade da educação e da saúde fosse a única narrativa que a gente tinha. Então a gente começou fazendo as resenhas, depois a gente começou a fazer o quê? As festas comunitárias, Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dia das Crianças, isso foi expandindo. E quando a gente assustou, o Fica Vivo chegou no território e ali a gente começou a entender o que de fato era uma movimentação que transformasse a realidade de um território. A gente começa a dialogar com a rede socioassistencial da região. Então a gente chamou a enfermeira-chefe que cuidava da região, a tenente Laila, que era responsável pela segurança, a diretora das escolas, as diretoras das escolas da região. A gente começou a conversar e eu lembro que, as meninas do Fica Vivo falavam, pode falar o que você quer falar, pode falar. E ali a gente, com medo de falar errado, mas a gente falava, porque é pela palavra que a gente se organiza, é pela palavra que a gente comunica o que de fato é que a gente quer. É o nosso ebó de sucesso. É o nosso ebó, é o poder, é o afó, é o que sai da nossa boca e é o que chega no outro. Então, inclusive foi nesse processo que eu entendi assim, eu fazia teologia, minha primeira graduação foi em teologia. E aí, olha ela, gente, que curioso. Pastora Fatine, pentecostal. Deixe ela. E aí, foi nesse processo que eu falei, eu acho que eu posso expandir isso um pouco mais. Eu acho que eu quero outra coisa. E aí eu fui fazer o quê? Serviço social. E é no serviço social que eu entendo que muitas mulheres quebraram muitas pedras para que hoje eu pudesse estar caminhando, ainda que tropeçando em pedras grandes ainda, que a gente ainda encontra. Mas você ia encontrar montanhas. E aí, eu comecei, inclusive, uma dessas mulheres, essa querida que está aqui do nosso lado, porque eu lembro que quando a gente estava lá no movimento estudantil, fazendo baile funk no intervalo, porque eles falaram que tinha muita favelada na universidade, e nós tava lá mesmo, e era uma loucura, gente, era protesto de tudo. A gente botava 1.000 pessoas no pilotis, vinha gente, inclusive... 2013, gente, aquilo ali fervia. A gente tava assim, era universidade particular. O povo da UFMG ia pra UNA. Porque eles ficaram abismados. Que é isso que tá acontecendo? E o pessoal falava, você precisa conhecer a Tatiane Carvalho. É uma professora preta lá do Campus da Liberdade. Que você precisa conhecer, A gente se conheceu nesse processo. E aí eu entendi que o corpo dessas mulheres
era um corpo que se dispunha a transformar uma realidade inteira. Quando a gente pensa em Tia Seata, que é essa negrona e Alorixá, que aos 22 anos ela sai do Recôncavo Baiano e ela vai para o Rio de Janeiro. E a gente está falando de 1922. E ali ela começa a se organizar politicamente. E na pequena África, ela abre a porta da casa dela para receber não somente o samba e para disseminar o samba, mas na mesma proporção, a espiritualidade. A casa de Tia Seata, a partir de todo um processo político e macumbístico, né? Se a gente for lembrar do caso que teve com Venceslau Braz, que ele tava com uma ferida na perna e ele já tinha tentado de tudo. O motorista dele falou, Deixa eu dar uma dica. deixa eu falar que você é um trem. Tem uma negra lá na pequena África que ela pode dar um jeito nisso. Ela olha aqui e fala, fichinha, vou fazer uma maceração que passei 3 dias. O homem tava bom mesmo. E aí, quando ele pergunta, o que você quer que eu faça por você? Ela fala, eu quero que a minha casa, que esse espaço seja um espaço seguro para que a minha comunidade possa ser quem ela é. Ah, pelo amor de Deus. É a tal da coletividade. É a tal da coletividade. Ela poderia ter falado, eu quero um cargo aí. Eu quero um cargo aí, onde é que você tá? Eu quero 500 mil, não sei o que tem lá, qual era a moeda da época. Eu quero que você bota o meu filho pra ter um emprego. Não. Ela fala, eu preciso que a minha comunidade seja segura, porque, inclusive, era um tempo bem depois, quando a lei da vadiagem foi instaurada. A gente tá falando de 1890. Que não é muito longe de onde a gente está hoje, inclusive, porque a lei da vadiagem, ela tem se atualizado dia após dia, a gente tem presenciado isso no nosso cotidiano. Quando a gente pensa, né, em Nagotime, essa rainha, que quando ela é sequestrada lá de Daomé, onde hoje é o Benin, e ela é trazida para o Brasil... E aí ela poderia ter trago muitas coisas. Ela poderia ter até construído novas coisas. Mas o que ela traz? Ela traz a espiritualidade. Ela fala, eu vou fundar aqui a Casa das Minas. E aqui, só mulher, dentro dessa tradição, vai experienciar a força ancestral que eu trouxe de lá. E uma coisa importante sobre essa história é que o reino do Daomé era o espaço físico mais rico naquele contexto. Olha isso. Ela poderia ter pensado em trazer coisas, né? Os trecos que a gente gosta, de comércio, né? Ouro, joia, ou transformar isso num espaço, tipo, você sobe aqui a partir do que você tem. Não. Ela trouxe a espiritualidade, porque ela sabia do que a gente precisava aqui. Ela sentia. E ainda que ela não pudesse trazer, com certeza ela trouxe toda a tecnologia, até porque isso se perpetua até o dia de hoje. Ela crava esse campo da espiritualidade. E aqui ela dá continuidade a algo que ela trouxe lá do continente de onde ela foi sequestrada. Quando a gente pensa em Laudelina, e aí, gente, eu acho Laudelina um megazord. É incrível, né? Ela é. Eu acho Laudelina um megazord, porque a mulher tinha 1,90 m de altura. A mulher, gente, não tem como não ser percebida. Ela foi super importante no período ali da Segunda Guerra Mundial pro Brasil. A Laudelina, ela pensou, véi, pelo amor de Deus, a gente tá falando, gente, de 1936. Quando o sindicato, que na época, acho que nem podia falar sindicato, né? Era a associação das empregadas domésticas foi criada, ela falou, gente, não é possível, a gente cria o filho desse povo, a gente cuida da casa desse povo e a gente não tem um direito? A gente precisa se organizar. Mas ela, como Tati bem disse, ela não organizou só na perspectiva laboral, ela organizou na perspectiva da estética, da beleza, da alegria. A gente não é visto só para trabalhar, a gente merece ser visto e ser reconhecido enquanto potência, enquanto beleza, enquanto alegria, enquanto saúde, porque a nossa cultura, ela é a nossa saúde. Então, quando eu paro para pensar
nessas heroínas e nas outras heroínas que a gente traz, que a gente encontra ao longo do caminho, e são as mulheres que são referências para mim, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje também, ao lado de Tati. Também fazendo parte, né? A gente fala que é farinha do mesmo saco. Também fazendo parte desse caminho, a gente está falando de mulheres e de heroínas da continuidade. Uhum. São pessoas que construíram o seu caminho e abriram. Elas não fecharam a porta. Não, eu sou a preta única, do jeito que eu faço, ninguém vai fazer. Vou subir aqui no meu caixotinho, só eu. Esse aqui é o meu cachê, eu quero esse cachê aqui pra mim. Elas falam, eu abri esse caminho, agora vocês seguem, ó. Um beijo pra vocês. Eu vou descansar. Eu vou descansar. Essas são as mulheres que me inspiram. Mulheres que transformam realidades. Eu gosto dessa coisa de modificar olhares, de pensar, de fazer o inimaginável. E aqui, assim, vamos falar do inimaginável, daquele espaço imenso. Saudades. Imenso. Acho que quando eu fui lá a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi faraônico. De grande, assim, sabe? Essa é uma palavra que eu gosto muito, inclusive. Como que nasceu o Aquilombar? Né? Que já foi um espaço físico e hoje é um espaço, uma ideia, uma intelectualidade. Sim. Qual que era o sonho que fez ele nascer? O sonho era a gente ter um espaço legal, né? Digno para receber nossos corre, assim. Um espaço seguro para sua comunidade. Olha você aí, ó. Tia Ciata, né? É um bagulho meio que esse, assim. Sendo muito sincera, eu sempre executei os meus eventos em outras casas e sempre tinha alguma coisa que me deixava muito triste. Ou era o proprietário do espaço que não concedia que outra equipe de segurança assumisse, e aí acontecia alguma situação. Eu brigava muito por isso. De ter a nossa própria equipe de segurança que era preparada para receber o nosso povo. Uhum. Ou era o banheiro que era precário demais. Ou era, enfim, em algum momento acabava a luz e eu ficava muito puta com isso. Porque, gente, eu tenho Vênus em Touro. O conforto é importante. E à medida que você vai tendo... À medida que você vai criando uma idade, que você vai tendo uma idade ali, você quer estar num ambiente mais confortável. Sim, o chão do lugar importa. A comida que você vai, a bebida. O banheiro. O espaço pra você respirar. É importante. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, a gente precisa ter o nosso espaço, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, assim. E aí, eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou tirar isso da minha cabeça? Porque isso já estava aqui. Eu já ficava pensando muito. A gente precisa de um espaço, a gente precisa de mais um espaço, na verdade. Já tem vários espaços na cidade, cada um com a sua particularidade, com a sua forma de organizar. Eu queria ter o meu. Porque eu sabia o que eu queria proporcionar para a minha comunidade lá dentro. E aí eu encontro com a Natália, a gente conversa, eu apresento esse projeto para ela. Eu falo, Natália, eu tenho um desejo de ter uma casa de show, véi. E aí? Vamos fazer? Véi? Como é que a gente faz isso, assim? De onde que a gente tira esse corre? Como é que a gente pode possibilitar essas coisas? Porque eu já tava viajando muito em muitos estados do Brasil e eu falava, gente, ainda não tem. Se a gente for para pensar, a gente vai ter referência ao Cacique de Ramos, a gente vai ter lugares pontuais, assim, que são referências. E quando a gente tem, por exemplo, a Parelha Luzia, o Teatro Espanca, já tem uma outra perspectiva, são lugares menores. Eu, de fato, queria ter um lugar maior. E aí, a gente conversou, ela falou, velho, tem pessoas aqui que a gente pode conversar para entrar como investimento. E sim, eram pessoas brancas, porque eu não tinha esse dinheiro, eu precisava desse dinheiro. Eu não conhecia uma pessoa negra, milionária, que a gente tá falando de um investimento aqui, meu amor. Que não é um investimento de 10 mil reais, que uma lei de incentivo vai conseguir colocar na minha mão e falar assim, paga quando você puder. A gente tá falando de uma grana. Não era faraônico? Lindo, a gente imenso. Pensou num climatizador de 45 mil reais. Ai, gente, eu amava aquele negócio. A gente queria, era um som de qualidade, a gente queria proporcionar uma experiência que fosse, de fato, à altura do que a gente entendia que os nossos artistas e o nosso público merecia.
E aí a gente convidou, né, esses investidores que chegaram junto, não pensaram muito mesmo, assim. E aí, com 6 meses, a gente bota a Quilombá na rua. A Quilombá, que antes era uma produtora, agora ela tinha um espaço físico. E durante 1 ano, foram mais de 30 mil pessoas que passaram naquele espaço. Mais de 570 artistas foram remunerados do Brasil inteiro. A primeira vez que teve pagode baiano em Belo Horizonte foi na Quilombá. Que foi uma loucura, chique. inclusive, na inauguração, que foi com o poeta, né? E aí, a gente movimentou muita grana naquele lugar. E, gente, sendo muito sincera, eu acho que esse podcast aqui também é pra isso. A gente também fala das nossas dificuldades, né? Sem um investimento, sem um capital de giro, você não consegue manter nenhum lugar. Pode ser o bar mais simples que for. Você não vai conseguir A manter. gente não é neném, né? A gente sabe, por mais que a gente tenha um sonho, as coisas custam uma grana. E muito caro. Pra gente abrir a casa, o mínimo era tipo assim, 6 mil reais. Pra abrir a casa. Então, Você fala já num meio dia, que né? O dia. Uhum. Você já abria meio que devendo. Sim. E em Belo Horizonte tem essa coisa do pagar pra ver. Acho que as pessoas, elas ficaram, não sei, vamos ver como é que é. E a gente lá com a casa aberta, 80% dos rolês eram gratuitos. A galera não pagava pra entrar. E hoje, tem numa dimensão, e eu falo isso com muita responsabilidade, a Quilombá foi quase um projeto social. Porque a gente sai, assim, sem nome limpo. A gente sai sem saúde. A gente sai completamente fragilizadas. Porque a gente deu tudo. Inclusive de vocês. E esse foi a minha virada de chave da minha vida. Eu nunca mais vou dar tudo. Eu nunca mais vou dar tudo. Que eu acho que é uma coisa também, quando a gente fala de heroína, ser heroína é uma coisa, ser Marte é outra. Marte eu não vou ser. Você construir algo que vai gerar saúde pros outros, mas também pra você, é muito importante. E é desse caminho que a gente não pode se perder. Porque mulheres negras são capazes de fazer loucuras pelo outro. E quem é que faz loucuras por essas mulheres? E aí é onde a gente precisa começar a pensar. Eu gosto muito quando esse projeto é chamado de Negras Heroínas. Porque a gente tá falando de fato de quem transformou realidades. E não de quem morreu para algo acontecer. Quando Marielle ancestralizou e ela foi assassinada, eu tava dando aula no cursinho pré-vestibular da Educafro, lá no Ressaca, que a gente tinha uma ONG lá. E aí, nesse dia, a gente tava falando sobre o processo de urbanização das favelas no Brasil. Foi bem naquela época que o Enem tava trazendo essas pautas em voga e tal. E aí, que no dia, eu nunca vou esquecer isso. A gente dava aula numa garagem. O cara cedeu a garagem, a gente levava as mesas, tinha um quadro verde que, né, os professores escreviam e eu tava ali dando essa aula e, de repente, uma Rotan parou na porta. Por quê? Porque não tinha só trabalhador lá no cursinho pré-vestibular. Tinham vários meninos envolvidos que estavam lá também. E a gente continuou a aula. E os meninos falaram, professora, o que nós vamos fazer? Não, vamos continuar. Quando eu saio da aula, a gente finaliza, chega a notícia. E eu falei, cara, eu não vou ser uma Marte. Eu não vou ser uma Marte. E aí, também nesse processo da Quilombá, eu lembro muito de quando a gente recebeu uma proposta, né? Obviamente, com um espaço lindo daquele, alguém que tem muito mais grana que nós olhou e falou, nossa, Eu não tinha visto antes, mas agora demais, eu vi. Hein? E aí, vocês têm coragem de passar aqui o espaço? Portanto, a gente falou, bora. A gente conversou sobre isso. Olha como que a gente tá. Olha como que a nossa vida tá. Olha como que a gente tá vivendo. Vamos encerrar aqui, agora ele se torna uma outra coisa muito maior? Vamos. Porque foi uma escolha que foi feita por mim. Ali eu já não pensava mais sobre, não, mas e fulano que tem um projeto, mas esse ciclano que tem um projeto, mas... Porque se eu não tivesse o meu corpo, eu ia me tornar uma Marte. Eu ia morrer. Em breve, inclusive. Eu tava tomando já 4
remédios antidepressivos, já estava assim, meio robotizada. E isso é importante falar, porque essa é a realidade de muitas pessoas, inclusive de muitos empreendedores no Brasil hoje. Uhum. E eu acho que esse é um ponto de partida. E é um ponto de chegada também. Porque depois disso, muitas coisas começaram a acontecer na cidade também. Muitos outros projetos começaram a surgir. Novas casas, novas propostas de espaços culturais. A gente está numa cidade que é 64% negra, mas que os investimentos eles não são proporcionais. Uhum. Definitivamente. E outra, é multa atrás de multa. Vários espaços fecharam, e a gente sabe muito bem disso, que são espaços afro-referenciados, são espaços periféricos. Porque é isso, né? O nosso corpo ele é um tambor. Então a nossa palma, ela já tem mais de 60 decibéis. O nosso canto, a forma como a gente dança, tem mais que 60 decibéis. Então é óbvio que vai chegar e O que vai fizeram mudar. com o... Como é que é o nome daquele que ficava ali na... É contorno, né? Eu confundo. Ai. Tem o Back to Black. É É Back to Black. Que O tem outro o Black é Beer, To Back Beer. É o Back to Black. É, o Back to Black. A perseguição Exatamente. até ele fechar foi exatamente assim. E É eu acho que tem exatamente uma outra isso. coisa também, Fatine, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que talvez a gente pense parecido. Mulheres negras não podem muitas coisas. Sim. Então, se você cria um espaço e se você não tá andando por aí magra, doente, de chinelo, arrastando e completamente uma imagem vulnerabilizada, Uhum. aí você é antipática, aí você é arrogante, aí você é um monte de coisa, menos uma pessoa bem-sucedida. Ao passo que se a gente tiver um mesmo espaço faraônico, comandado por um homem branco, e ele estiver demonstrando o sucesso dele, aí é legal. Aí ele é o cara, ele conseguiu fazer isso. A mulher negra não, se ela não tivesse esvaindo, algo de errado não está certo. Como assim ela está bem enquanto ela faz coisas gigantes? E assim, eu lembro que tinha alguns questionamentos que chegavam pra gente, pra mim, que era assim, eu não sei se ela tá fazendo isso direito. Aí você vai ver a pessoa nunca fez nada. Eu não sei, eu acho que aquilo é um bar, não é assim. Acho que pra ter um espaço preto tinha que ser dessa forma. Vai lá e faz, amado. E aí eu ficava assim, gente, que loucura. Que expectativa é essa que vocês têm sobre a gente? Qual é o nível de perfeição que eu tenho que chegar pra você validar a minha intelectualidade, o meu movimento, o meu caminho? Por que eu não posso fazer diferente de você? Mas enquanto você tiver essa cara e esse corpo, é o que o Estrelas Além do Tempo fala. As regras do jogo sempre vão mudar quando você tiver pra alcançar. Aham. Você falou que aí surgem outros espaços e etc. Você também articula o Samba das Pretas. Quando você cria esse espaço, quando você articula o Samba das Pretas, o que você projeta? Porque é isso, a gente não controla o que o outro vai achar, mas o que você projeta tá deixando de legado pra cultura? Bom, vamos lá. Falar do Samba das Pretas nesse contexto, ele é um pouco delicado, porque a gente perdeu a Adriana há 16 dias, né? E o Samba das Pretas é um projeto que foi idealizado por mim e pela Camila, DJ Camis. Camila Alves, um beijo, Camila. Te amo. Beijo, diva maravilhosa. Beijo. E aí, sendo muito sincera, a gente criou o Samba das Pretas porque a gente observou que as mulheres pretas sambistas em Belo Horizonte, elas não tinham um projeto próprio, que elas ganhavam dinheiro e que elas falavam assim, isso aqui é meu. Elas eram convidadas para dar uma palhinha. Uhum. E eu tô falando isso, não tirei isso do nada. Eu e a Camila, a gente começou a fazer pesquisa de campo. A gente começou a ir nas rodas de sambas protagonizado por mulheres. Mulheres brancas. A gente não tava nem tocando. E a gente era convidada pra dar palhinha. E a gente falou, gente, não é possível. A gente só é contratada pra esse lugar, não é possível. E em paralelo que isso tava acontecendo, esses questionamentos, a gente tinha o Samba do Cacá, que a gente tá falando de 2017, 2018. Ele tava assim... Era uma loucura. A gente ia todo domingo.
E era catuaba, na época nem checkmate tinha. Era catuaba, era vinho pérgola. Saudade. O que era aquilo, Duas Tati? catu por bolsa. Duas catu! Era aquilo. E a gente bebia, e era aquela efervescência, e era o samba latente. A gente tá falando de um samba de quebrada. E o Simplicidade Samba tava assim, estourando tudo. E aí, a minha madrinha fazia parte do Simplicidade Samba nessa época. Um acontecimento. E era mulher, muito né? chocante, porque o Impressionante. Simplicidade cantava, mas ela tinha o set dela. No set dela, o que ela fazia? Ela levantava. Se até então ela ficava ali no cantinho, sentada, vocês vão lembrar dessa cena, ela ficava assim, tal. Quando chegava no momento dela cantar, ela levantava. Quando ela levantava, acabou. Cresceu. E a gente queria mais aquilo. A gente Mudava o ar do lugar, ficava. gente, era impressionante. Meu Deus, a Adriana precisa sair desse lugar. Meu Deus, a gente quer um show solo, Adriana. Gente, não é possível e tal. E aí, eu e a Camila, a gente faz assim, cara, se a gente não consegue se ver em outros espaços, vamos criar o nosso. Foda-se. Vamos criar, velho. Você tem coragem? Tenho. Eu sou ariana, gente. Então, tipo assim, joga no meu peito que a gente Eu faz também. acontecer. Eu sou uma pessoa que eu materializo os bagulho mesmo. Sim. E aí, tem coragem? Vamos. E aí a gente faz. E a gente fez o Samba das Pretas porque a gente queria mudar a vida da Adriana. A gente tava falando isso, a nossa vida mudou porque a gente queria mudar a vida dela. E deu bom. Deu muito certo. Porque na primeira edição, a gente criou o Samba das Pretas sem R$1. O que a gente fez? A gente chamou Simplicidade, falamos, ó, a gente precisa de uma banda boa pra segurar. A Adriana vai ser homenageada e a gente vai coroar ela como a nossa madrinha. A madrinha, uma das madrinhas do samba de Belo Horizonte. A gente quer coroar ela lá. Vocês topa? Topa. Então, quanto que é? Ah, é tanto. Se liberar a portaria, se der bom, a gente paga vocês. Bora, bora. E a gente vai até quem depois? Renca Produções. A gente fala com Nathalie, Gabi e Denise. A gente fala assim, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem esse projeto aqui. Vocês topam, velho, chegar junto e a gente registrar isso? E a gente tirar as fotos e tal, fazer um bagulho? Bora. Se deu bom pra nós, dá bom pra todo mundo. E aí, a gente começa fazendo um samba pra 250 pessoas. E na primeira edição vai 750 pessoas. Porque as pessoas queriam ir pra ver a Adriana ser homenageada. Por isso que eu fico tão indignada quando eu vejo as pessoas falando, ai, mas as pessoas só querem reconhecer a Adriana agora que ela morreu. Mas se foder! Ela sempre foi ovacionada, ela sempre foi honrada. As pessoas sempre tiravam foto e faziam questão de postar. Se o sucesso é ter streaming, eu sinto muito. A minha madrinha deixou um legado, ela não deixou número. E aí, daí pra frente, foi só pra cima. Porque a galera se organizava. Assim como a nossa querida esqueci o nome dela aqui agora. Laudelina, olha pra você ver, esqueci. Porque eu tô emocionada, inclusive, por falar isso. Assim como Laudelina fazia os bailes dela, que inclusive um deles chamava Pérola Negra, pra galera se organizar. Eu lembro que as transistas falavam com a gente assim, Fatine, semana de Samba das Pretas, minha agenda fica cheia. A Lélia Isso fala é uma bom coisa demais, muito né? bonita sobre isso, sobre as mulheres que embelezam as outras mulheres, né? Através do cabelo. Do quanto isso é uma cultura de resistência, de renda, gente. É isso que eu não me conformo. As pessoas precisam parar de nivelar a gente preta por baixo. Uma coisa que me incomodava, e não vou entrar em detalhes, mas uma coisa que me incomodava em alguns discursos sobre o Aclambar era isso. Falei, gente, eu gosto de chegar num lugar e meu pé não ficar sujo de barro, porque o chão é confortável pra pisar. Eu gosto de ter um bom banheiro. Eu gosto de coisa boa. Tô rica? Não. Mas eu gosto. E eu posso ter. E agora eu posso. Não vou mais me permitir que essas coisas sejam niveladas por baixo. A gente reconhece que a maior parte da população preta desse país é também a população pobre. Mas não é por isso que a gente não pode olhar para as coisas que são, de alguma medida, conforto e a gente não querer estar confortável. É a lógica da Isso migalha não do entra na banquete, minha né? cabeça. E tinha uma coisa, umas coisas muito esquisitas que saía, porque assim, o copo de checkmate era R$15, você não acha esse valor em lugar nenhum hoje. O copo de chopp era R$10 e a galera meio que falava que era caro ir pra lá, assim. Por isso que
que a gente não continuou, porque primeiro que a gente não tava ganhando dinheiro. Depois que não tava fazendo mais sentido, assim, o retorno que a gente tinha, por parte aí, a gente precisa falar que eram poucas pessoas, e eram pessoas que não tinham tanta relevância pra gente também, que não, era gente que não dialoga, né? Tanto que essas pessoas nem nome têm. Nem chegava com nome pra gente. Pra mim, Então, crítica construtiva só pode vir de quem constrói alguma coisa. Se você não constrói alguma coisa... E aí, isso era muito chocante, porque é muito importante você também ter um espaço que você vai olhar beleza. Ai, sim. Que você vai reconhecer a beleza. Que não vai ser uma coisa imagética. O Samba das Pretas se tornou isso. Então, eram as mulheres com brincão. Eram os blecão. E a gente não tá falando de pompa, não. A gente não tá falando de sofisticação. Era também, mas era uma coisa do nosso dia a dia. Então, se eu te via com uma trança nessa edição desse mês, no mês que vem eu já queria estar com esse modelo também. Sim. Então, também era um espaço de resistência. A gente também queria proporcionar alegria para essas pessoas. E, de fato, a minha vida mudou. A minha vida mudou porque eu falei, caralho, é isso que eu quero. Eu, inclusive, saio da assistência social, né, nesse campo da assistência mesmo, e eu vou pra cultura. Eu falo, não, eu quero ser uma assistente social que tenha cultura enquanto instrumento de trabalho. Eu quero ir para esse campo. Aí eu vou para pesquisa, eu vou para curadoria, e aí eu começo a conhecer outras vertentes dentro desse fazer cultural também. Então, eu acho que esse lugar da gente estar muito pelo outro, ele faz muito sentido também. Porque se eu olho... Eu lembro da Tati me abraçar. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, amigas. Juro. Uau. Eu lembro a roupa que eu tava. E eu lembro de ter te visto e tipo assim, velho, a gente tá aqui. E eu lembro a Tati falando assim, você tem que falar mesmo. Você tem que abrir a boca. Vocês têm que estar em todos os lugares. A gente tem que estar em todos os lugares. A gente tá falando que 7 anos atrás. 2019? Não. Foi quando eu formei em 2019. A gente tá falando de 2014. Por aí. A gente tá falando de quantos anos? 12 anos. Misericórdia. 12 anos atrás, gata. E é isso, de você olhar pro outro e falar, fala, faz, executa. Ai, eu tenho um projeto, bota em prática. Muda. Ai, velho, tem uma artista que ela é assim, que ela é assado. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E a gente faz. Então o Samba das Pretas vem. O Quilombo do Samba também vem, porque os dois foram criados na mesma época ali, só que o Quilombo do Samba, eu queria trazer uma pegada de mais pesquisa para ele. E aí, o Quilombo do Samba vem promovendo um encontro geracional. Eu quero criança e idoso no mesmo rolê, e todo mundo vai sair feliz. Eu quero que a juventude dialogue com os mais velhos, e que os mais velhos também dialoguem com os mais jovens. Porque fica aqueles desconfortos, jovem demais. Não, eu quero que a gente se encontre nesse mesmo lugar. E deu bom demais. Eu lembro, a edição do Quilombo do Samba que eu mais gosto foi o Circuito Quilombo do Samba Liberdade, que foi um convite para a cidade vadiar. A gente fez um circuito, começando na Praça ali do Sula, que hoje é Fuad. A gente começamos ali com uma banda de samba. Essa banda fez um cortejo, desceu pro Tio Black, encontrou com outra banda lá embaixo. A gente vadiou pela cidade. E essa banda que tava ali no Tio Black, depois do show, ela fez um cortejo até debaixo do viaduto, encontrando com o Samba da Meia-Noite. E a intenção era vadiar. A gente vai pra rua, a gente vai viver o samba na rua, de graça, pra todo mundo. E ali não tinha idade, não tinha classe social, não tinha partido político. Porque o samba faz isso. O samba tem esse poder de unir. Quando você tá no samba, você não fica perguntando, você é de que partido? Você é de quê? E aí? Como é que é? Você tá ali, você tá cantando. Se você vê uma pessoa interessante, você vai ali, você vai trocar uma ideia com ela. Às vezes, pelo olhar, você já consegue identificar alguma coisa ali, se dá ou não dá. Mas o samba, ele é esse potencial que acolhe. Por isso, inclusive, que eu me dedico a ele. Por isso que ele é o porta-voz. Ele é a bandeira que eu carrego mesmo. Então, a gente leva as pessoas pra vadiar. A gente fala, vamos caminhar, vamos pra rua. Agora a gente pode.
Se antes não podia, agora a gente pode e a gente vai exercer esse direito à cidade, esse direito à cultura. Cultura não tem que ser igual feijão com arroz? Feijão com arroz não é para todo mundo? Então a gente precisa fazer com que isso seja garantido. Então é esses movimentos que a gente vem construindo, que não somente... A gente tá falando dos meus projetos pessoais, mas também com o projeto de outras pessoas, com outros caminhos. Igual foi no Natura Musical. Quando eu fui curadora do Natura Musical, que hoje é o maior edital de música da América Latina, os curadores, a gente se organiza, a gente falou qual é o fio que a gente vai traçar. É legado e a diversidade. E foi esses projetos que a gente trouxe junto. Quando a gente tá, nada fica do mesmo jeito. Sim. Ninguém vai falar de nós sem nós mais. Por isso que é importante a gente estar. Por isso que eu ouvi a Tati quando ela falou, fala, abre a boca, esteja. E é por isso que a gente tá aqui. Que lindo. Amiga! É muito bonito porque a gente vê ao vivo a construção de trajetória mesmo, de caminho, sabe? Eu lembro que o Du Pente fala muito isso, né? Que a gente começou lá na praia da estação, não sei o quê. Eu falo, gente, pra mim, foi ontem. Vocês estão aí fazendo conta de quando vocês se conheceram? 12 anos, 13 anos. Aí, quando você falou, eu fiquei, nossa, meu filho tem 13 anos. Mas foi ontem. Foi ontem. E a gente tá vendo essas coisas acontecerem enquanto a gente tá vivendo. A gente tá trocando a roda do carro com o carro andando? Sim. Mas a gente tá vendo poucos, talvez, mas alguns avanços muito significativos, né? E aí, a gente entra num momento que a gente chama aqui de cruzamento de vozes. Então, vamos conversar pra gente poder ir partindo pro final, assim. Cultura negra é necessária, isso é indiscutível. Legado é necessário, isso é indiscutível. Acho que a gente já tá no ponto que a gente pode concordar com isso. Mas o que significa pra vocês, num país racista, um país que quer nos matar, o que significa pra vocês duas manter vivo o legado da cultura do povo negro? Cada uma nas suas respectivas atuações. Eita. Pra mim, significa permanecer vivo em vida. Eu acho que a cultura, né, e a gente tem um samba que fala que o samba é terapia popular. A cultura, ela tem um poder de reavivar muitas coisas. É quando você vê um filme que esse filme te reencanta. É quando você vai num samba no domingo, que você tá todo moído da semana. Pensando que segunda tem mais. Mas você acorda na segunda diferente. É quando você consegue transformar algo que é um sentimento em uma reunião, em um projeto. Às vezes é um sentimento. Você consegue condensar ele em algo que é palpável e que é de uma experiência que te transforma. Cultura é política pública. Cultura, ela promove saúde. Então, quando a gente fala sobre esse legado da cultura, a gente está falando de uma continuidade saudável. Como eu disse, assim. Se for para ser Marte, é melhor nem a gente sair de casa. Se for para eu não poder fazer minha unha, se fazer a unha, se tá bonita, se tá num lugar calçando bem, vestindo bem, se a única forma como eu sou aceita a ser vista é de uma forma mais simplesinha. Olha aqui, não, eu tô aqui. Olha meu cabelo que não tá hidratado. Olha, se é assim que você quer me ver, você não vai me ver assim. Porque a referência das mulheres... Pô, Tia Ciata é uma mulher de Oxum, mano. Eu também sou. Laudelina promovia bailes de beleza. Eu também promovo. Existe uma ancestralidade que me impulsiona. E tem que pensar que a nossa estética, ela não é só... permanecer bem. Sim, a nossa estética é revolucionária. Ela não é só estar ou parecer bonito. Não. A crise estética vem de uma Europa incestuosa, que foi primo com primo, com primo, com primo, tendo filho, e nasceu todo mundo feio. Não é um problema nosso. Amiga, assim... E o povo não tomava banho, amiga. Eu fico revoltada com isso. Casa com os primos pra poder preservar a herança dentro da família, nasce todo mundo esquisito e a culpa é minha?
não, nós vamos entregar beleza. E aí eu acho que a cultura, ela tá nesse processo do reencantar. A Tati trabalha com uma cultura que eterniza, que documenta. Isso é bonito demais. Então, pra mim, esse legado da cultura, o que faz sentido é isso. É transformar um sentimento em continuidade, em experiência, que vai me proporcionar vida. Porque é isso que a gente quer permanecer vivo. Sim, minha maior militância ultimamente é me manter vivo. É isso. E a senhora? A gente tá falando muito aqui nisso, concordo com o que você falou. Quero falar um negócio dessa época lá da UNA também, depois a gente... Mas fico pensando nessa cultura vida. Cultura é a vida, né? Assim, a dimensão... Enfim, tem várias definições para o conceito de cultura, né? E também não vou ficar aqui intelectualizando tudo, não. Tudo não. Mas é isso, assim, cultura é desde o que a gente come, isso aqui que a gente está fazendo, tudo isso é cultura, né? Nessa dimensão do que organiza a nossa vida, os nossos modos de viver, mas... Então, nesse sentido, eu acho que é preciso ter formas de expressão que deem conta de dizer disso de uma maneira não necessariamente celebratória, mas dizer que é isso a nossa vida, né? Que dê orgulho. A nossa dignidade, assim, Exato. nesse sentido. A nossa vida é digna, né? A nossa humanidade é digna, o nosso modo de estar no mundo é digno. E povo de terreiro, né? Esse Nós povo aí de esse terreiro. povo aí de terreiro, tem essa dimensão, e quero ler aqui Dona Lélia, tá? Vou voltar aqui para nossa, Minha diva. Nossa diva. Uma frase. Aqui, mais do que em outro lugar, a noção de Deus em nós confere plenitude ao significado de festa. Se a gente pensa cultura negra, sem querer homogeneizar, porque cultura negra é muita coisa, mas tem essa questão do nosso corpo em movimento. Descolado de uma dimensão eurocêntrica, ocidental, que é de achar... Vou lá no Descartes, né? Não falei que não ia intelectualizar. Mas, enfim, vários filósofos negros falam isso, né? O penso, logo existo, separa corpo de mente e homem, entendendo o homem como significado de humanidade, de natureza. Se a gente pensar o que a gente herda do outro continente e do que se transmuta, se ressignifica na travessia afroatlântica, essa dimensão do corpo em movimento, um corpo que é um corpo que sofre, mas é um corpo que, apesar de tudo, encontra espaço para festa, como forma de vida, como birra de viver, assim. A nossa cultura é esse movimento da nossa reafirmação na nossa humanidade a partir desse movimento de festa. E aí eu não estou dizendo da festa, do evento, do Samba das Pretas apenas, que também é uma coisa muito poderosa. Estou dizendo não desses produtos culturais que a gente faz, né? Artístico-culturais, mas também dessa feijoada que a gente faz, dessa comida. Outro dia não, muito tempo, né? Quando a gente estava na Segunda Preta, eu lembro da Gabi que falou assim, queria aprender a fazer pão de queijo. Aí eu falei, Gabi, minha receita de pão de queijo de família é ótima, vamos lá em casa. Aí já vem a Rauta, a Kelma, não sei o que. A Kelma chega lá em casa com um tabuleiro de torresmo, não sei quem fez não sei o quê. Gente, cozinhar é o nosso primeiro feitiço. Então, para fazer um pão de queijo, partilhar uma receita de pão de queijo, a gente ficou o dia inteiro num encontro de mulheres negras dentro da sala de casa. Assim, se nutrindo de vida. Entre nós. Então, essa dimensão dessa cultura como lugar da nossa vida, sendo pessoas negras num lugar que quer permanentemente nos matar, nos diminuir e tal, ela é essencial, assim, nesse sentido mais amplo. E levar esse legado adiante implica, para mim, reconhecer essas múltiplas dimensões desse valor dessa cultura, não só nos produtos culturais, nos eventos culturais, né, nos objetos,
mas nesses gestos que também estão no cotidiano, né? Porque isso vai se desdobrar num monte de outras coisas, assim, não só no momento em que a gente está ali vivenciando, coletivo ou individualmente, algo que a gente reconhece como artístico-cultural, mas também para a gente discutir nosso papel do trabalho, a escala 6x1, entendeu? Porque Sim. a gente ouve muito, né, nesse processo de discussão aí da legislação trabalhista, etc., que pessoas pobres negras, né, porque é isso, a coincidência no raciocínio, A coincidência. num país em que racismo é criminalizado, a pessoa prefere falar pobre, né? Não pode ter lazer, não precisa ter lazer. Eu Tem vi- tempo de ter lazer, né? Eu vi alguém entendeu? falando isso outro dia, não pode deixar o pobre sem trabalhar. O pobre Sem trabalhar, sem trabalhar, entendeu? porque senão ele vai pro alcoolismo, ele É vai a lei pro... da vadiagem, entendeu? Exatamente. É a lei da vadiagem. Mesma coisa, a lei da vadiagem no papel deixou de existir em 2023. Esse raciocínio de criminalização do ócio negro, do lazer negro, da felicidade negra, da vivência negra para além da produtividade, está introjetado Sim. na mente deste país. E, infelizmente, na mente de muitos dos nossos. A nossa culpa, que você falou, que trata em terapia, todos Sim. nós tratamos em terapia a culpa de ficar à toa. Sim. Entende? Então, eu acho que principalmente pensando em legado ou pensando no que a gente recebe, que a Fatine falou super bem, assim, a gente recebe a autorização para ser feliz. A cultura é isso, entendeu? É essa autorização. E que a gente tem a obrigação de passar adiante. E renovar todos De os dias. seguir com nossa presença, nosso corpo no mundo, entendeu? Fazendo o que a gente sabe fazer. Entendendo que para nós cultura também é trabalho, né, Fatine? Olha o meu olho pulando. Se acabar, vou precisar de terapia. Eita, pau. Deixa eu só falar uma coisa antes da Diga. próxima pergunta. Porque a Fatine falou, né? Porque eu vi essa mulher preta lá e tal. Agora eu vou contar o meu lado da história, rapidamente. Vamos dispor, gente. Eu tinha sido chamada, naquela época, 2013, Benilda Brito. Amo. Beijo, Benildo. Tinha um encontro no BDMG Cultural. Eu lembro dessa cena. Não lembro exatamente quando foi o dia, mas assim... estávamos no palco, Bela Gonçalves, Benilda Brito e eu. Numa questão de interseccionalidade, para falar de mulheres lésbicas negras, não sei o quê. Em lugares de poder. Pra quem não é de Belo Horizonte, gente, essa mesa realmente é uma mesa muito pesada. Realmente. Eu vou só situar aqui, não vai porque alguém tá ouvindo e Isso não era sabe. dessa época aí que ela falou, 2013, 2014. E eu lembro que eu estava num momento de vida, e falei isso publicamente, assim, de uma sozinhez. Porque eu estava na coordenação de curso, num instituto de comunicação e artes, coordenando curso de cinema, de jornalismo. Num lugar que era basicamente ocupado por pessoas brancas, obviamente, eu era a única pessoa negra nesse lugar. E sofrendo muitas pressões, né? Como mulher negra num lugar de, entendeu? Que mínimo, um poder micro, né? Mas, enfim, era um lugar de visibilidade, etc. Pra fora também, né? Que eu fazia coisas pra fora. Costurava pra fora. Aí... vem essa meninada, dando um apavoro na escola, apavoro. Por quê? E aí é muito também de políticas públicas, né? ProUni, FIES, etc. Possibilitaram o acesso de uma quantidade de pessoas que não tinham como ir para a universidade pública, não por incapacidade intelectual, mas por uma questão estrutural da universidade pública. A forma que a universidade pública está desenhada até hoje. Que é a carga horária. E quando é que você pode... Você tem que ter alguém em casa te bancando sim. para você poder estar lá. É isso. E para você poder estudar para chegar lá e para você poder permanecer lá. Você Sim. tem que ter uma estrutura. Sim. Tanto que, né, as ações afirmativas obrigaram as escolas, as universidades, institutos federais a criarem mecanismos de permanência. Eu sempre falo isso, gente. Entrar é fácil. Ficar lá é que é difícil. Então, o ensino particular foi a saída para um monte de gente, né? Ensino particular, de qualidade e tal. E essa galera entrou. E aí, atritos começaram, né? O racismo aparece, porque tem uma pessoa preta na sala, tudo bem, é Eu exceção. até tolero. Agora, aquela sala cheia de gente preta, mas calma aí. Vocês estão achando que é o quê também? A frase foi essa, né? Abre um campus lá não sei onde pra botar essa galera favelada. A galera não tinha pudor de falar isso. Amados.
E aí vem essa força dessa moçada na época que deu um apavoro lá, que foi lindo. Uhum. Todo mundo lá fazendo o que sabia fazer de melhor, trazendo as suas experiências dos seus territórios para dentro daquele lugar. E foi incrível. A gente estava na coordenação, tinha programado, sei lá, semana de comunicação, não lembro como eu chamava o evento, era um evento que a gente fazia todo ano e tal. A meninada aponta para mim. Você é a coordenadora preta, o que você vai fazer? Pra você assim, sou apenas uma adolescente, por favor, vamos com calma. Eu que tava naquele lugar de sozinhez, Sim. olhei pra aquela moçada e falei, velho, Não estou mais. eu não tô sozinha. Sim. E essa meninada que vai me ensinar o meu lugar aqui. Vocês me ensinaram o meu lugar ali. Assim, a reinventar. Foi bonito demais. Ai, vou chorar. Eu também. Foi bonito demais. Eu não abracei porque eu queria ensinar alguma coisa. Pelo contrário. Era um rolê nosso, entendeu? Foi tipo, velho. Vocês podem parar. Foi incrível. Aí a galera fez o Abuna. As afro-brasileiros da UNA, né? Um nome, gente, não horroroso. Mas enfim. Horroroso! Mas era um nome. Mas era o que tinha pra aquele momento. Pau. Aí o que aconteceu? Essa galera formou, foi embora. Eu fiquei lá. Mas tinha uma galera preta que ficou lá e entrando mais gente, né? Entrando mais gente. Eu lembro Nathalie, Sim. Gabi, Marquinhos, Marcão. Mariana. A Mari. Mas a Mari é da transição. A Mari é da primeira geração do Pretança. Pretança. Labi Olha também. Isso! Aí o que aconteceu? Essa galera saiu, acabou o Abuna. Aí, de novo, o dedo pra mim. O que você vai fazer como professora preta? Eu olhei e falei, velho, então, né, vamos pegar e vamos fazer um projeto de extensão, Afro-Brasilidades e Direitos Humanos. Olha o nome. Vamos estudar aí intelectualidade negra, vamos organizar isso daqui, chamar uma galera. Tarará. Primeiro encontro, eu falei, vão vir 15 pessoas, né? Deu 80 pessoas. E não tinha sala que cabia. Não tinha sala que cabia. 80 pessoas, estudantes ali da UNA. E aí, de todos os cursos. E aí eu só chegava na coordenação e falava assim, gente, agora eu não posso ficar aqui não, que eu vou lá ver as pretanças. Eu só falava assim, eu preciso estar com as pretanças. Aí teve um professor da publicidade, Pedro Coutinho, lembra dele? Por que você não põe esse nome no projeto? Você só chama de pretança. Pronto, aí virou Pretança. O Pretança durou de 2016 até ano passado, até 2024. E tem aquele grupo de WhatsApp, até hoje, um grupo de WhatsApp, que a galera que ia da palestra, que entrava no grupo de WhatsApp, tipo Marquinhos Cardoso, e foi lá mais de uma vez e entrou no grupo de WhatsApp. Presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB, entrou no nosso grupo de Pretança. A gente arrumou uma confusão, né, Gina? Não só na UNA, mas assim, pra cidade também. Uma boa formação de quadrilha. Foi muito massa, porque a gente fazia uma discussão dentro da academia, da intelectualidade negra, das nossas experiências, cada pessoa em seu curso ali. Eu lembro de professores me ligando falando assim, o que essa Lélia, professor de psicologia, o que essa Lélia Gonzalez que você mandou o pessoal ler? Eu não sei o que é esse negócio de neurose cultural brasileira. Falei, olha, então você vai ter que ler, professor. Olha aí, não só os alunos estão precisando de leitura. Então, a meninada ali, eu não tô dizendo que foi só o Pretança que fez isso. Isso aconteceu em várias universidades, em vários países, em vários lugares desse país, Brasil, que estudantes provocaram mudanças muito estruturais, né? A gente vê o que está acontecendo hoje no país. Mas é isso, eu só queria dar esse depoimento para vocês entenderem meu lado, porque ficou falando aqui, essa mulher falou para eu, foi velho, vocês me curaram, cara. É isso, entendeu? Esse é o sentido de mulheres que transformam a realidade. Na coletividade. Realidades. A partir do compromisso social que elas têm com a comunidade. E com a gente mesma, assim, E ser sincera com a gente. A gente sozinha não dá conta. Quem tem esse delírio de que vai dar conta de resolver tudo sozinho é homem branco. E eu tenho pena dos homens brancos nesse sentido, sabe? Não vou ficar aqui passando pano não, porque a branquitude nos trucida. Mas num sentido humano, os homens que têm que carregar esse fardo ou estão adoecendo ou estão matando. Porque esse sistema que coloca nesses corpos brancos a onipotência de resolver tudo sozinho é um sistema falido. Entendeu?
Por isso que a lógica do bem viver, quando junta aquele tanto de mulher para marchar em Brasília, a Marcha das Mulheres Negras pelo Bem Viver, para dizer, a gente quer mudar o mundo não só para a gente quer um mundo melhor para todo mundo, é sobre isso também. Uhum. Mas se nós somos a base da pirâmide, se nós caminhamos, a pirâmide caminha. Se a gente se movimenta, né? E eu não tenho dúvida que esse apavoro que a moçada deu e depois o que se desdobrou, né? Nesse sentido do que virou o Pretança coletivamente, mudou aquele lugar para melhor. Uhum. Eu não tenho dúvida. Coletivamente, assim, nesse sentido, né? Porque a gente tinha que se mudar uma a outra e foi acontecendo da coisa reverberar para todo mundo, né? Mudanças estruturais, elas vêm a partir da provocação. Revoluções não são feitas no conforto, elas são feitas no desconforto. Então, foi necessário, foi importante esse desconforto, né? Bom, para fechar esse último episódio da nossa temporada, vamos pro nosso ritual final, que é o ritual de minhas heroínas. Um bate-bola, vocês vão me responder 3 perguntas. Cada uma vai escolher uma heroína pessoal pra gente colocar no nosso álbum e vão me contar 3 coisas sobre ela. Quem é, por quê e um fato específico da história dela que a gente não pode deixar esquecer, deixar de apagar, nunca. Vamos começar pela Fatine. Olha, eu tenho muitas mulheres, obviamente, né, que a gente fala que a gente é povoada. Nós somos mulheres compostas por outras mulheres. E eu vivo isso, inclusive no meu dia a dia, né? Eu falo que eu sou uma pessoa composta por 98% de mulheres na minha vida. Eu poderia aqui citar a minha mãe de santo, Mamito Munhandê. Um beijo, te amo. Minha mãe Fátima. Adriana Araújo, né? Que a gente vai seguir demais caminhando. A gente ainda não sabe como. Mas a gente vai continuar. Eu acho que são tantas mulheres que são, né, que trazem que movem a gente. Mas eu quero trazer uma que não é tão conhecida, que ela se chama Terezinha Romão. Ela é uma poeta do Vale do Jequitinhonha. E ela foi uma grande artista desde criança. Ela sempre teve uma destreza mesmo, assim. Ela foi uma mulher muito fora da curva. Ela foi aquela mulher que não casou, que não teve filho, que tirou o útero porque não queria engravidar, né? Que viajou, que saiu da família. Ela é uma mulher de Diamantina. A gente tá falando de uma mulher de 1945, que sai de Diamantina e vai viver o mundo. E ela conquistou tudo que ela quis conquistar. Ela foi muito reconhecida, assim, nesse âmbito. Publicou livros, fez parte de coletâneas de poesia. E um fato, que é o fato que me conecta a ela de um jeito muito poderoso, é que ela conta, em um dos contos dela, que nessa época, né, 1950, 1955... Diamantina, Estrada Real, recebendo, né, os grandes garimpeiros, aquela loucura toda que estava acontecendo lá nessa região. E ela falou que teve um determinado tempo que a mãe dela falava pra ela assim: menina, elas estavam brincando na rua, menina, entra pra dentro que rapariga vai passar. Eu não quero que você veja rapariga. E aí elas entravam pra dentro, muito amedrontadas, e quando minha tia, e ela é minha tia, assim, ela é talvez a maior referência que eu tenho, assim, justamente por ser tão perto. Ela falava que ela ficava assim: eu não quero entrar, eu quero brincar. E ela apanhava muito pra entrar pra dentro de casa. Então ela ficou com trauma de rapariga. Todo dia, durante muito tempo, ela tava brincando. Menina, entra, que é hora de rapariga passar. Ela falava que era por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Entra pra dentro que a rapariga vai passar. Ela tinha que parar de brincar e entrar pra dentro de casa. Até um dia que ela falou que tava muito invocada, ela falou que não queria entrar. E aí, ela apanhou muito. Ela entrou pra dentro de casa chorando e falou: chega, eu preciso ver o que é isso, que monstro é esse? O que é isso? O que é isso de rapariga que eu não sei? Ela falou que entrou pela porta da sala, correu, entrou dentro do quarto e
A minha avó, ela fechava as cortinas, ela fechava as janelas e as cortinas pra as minhas tias não verem rapariga passar. Ela falou que correu, entrou no quarto e ficou assim, esperando. E ela falou que enquanto ela tava esperando, ela começou a ver umas mulheres descendo as ruas calçadas, com saltos enormes, com roupas coloridas, com os brincos gigantes, com braceletes enormes e com um cheiro que ficava quando elas passavam. E quando elas estavam passando, as mulheres, rapariga! Volta pra onde você veio, rapariga! E elas desciam rindo. E ela falou assim, se aquilo é rapariga, quando eu crescer, eu quero ser uma rapariga. E ela escreveu um livro que chama A Menina que Queria Ser Rapariga. Que lindo! E é minha foto na capa, segurando o vestido assim. Ai, gente, maravilhoso. Essa é Terezinha Romão. Ancestralizou em 2022. E ela foi a pessoa que também falou pra mim, fala, eu estou te criando pra você ser uma mulher grande do seu tamanho. Fique do seu tamanho, como Betânia falou pra Letrux. Fique do seu tamanho. Ela falava isso pra mim, então é essa mulher que a gente vai deixar hoje. Que chique! Aqui, tá? De negras heroínas. Eu amei a história. Arrasou, que incrível. E você? Que nos conta, Tati? Ai, pois é, Ai, só já tô uma é íntima, né? babado, né, gente? Porque tem várias mulheres amadas, vocês sabem quem são, que são as vértebras da minha coluna. Me mantém de pé, atenta, altiva. E a gente se nutre. Todos os dias, praticamente. Amo elas todas. Mas tem uma que eu fico muito feliz dela receber homenagens em vida. É uma mulher que, nos anos 80, final dos anos 80, quando ela estava no doutorado dela na UFMG, uma mulher negra, obviamente, ela pegou Exu como pressuposto teórico para olhar para expressões culturais negras e bancou isso para estudar o teatro negro no Brasil em comparação com os Estados Unidos. Foi para fora, trouxe de lá para cá. Apesar de ter passado essa temporada nos Estados Unidos, voltou e aqui articulou os saberes que ela aprendeu no terreiro dela, validando esses saberes na academia, não que eles precisassem dessa validação. Mas ela abriu caminhos para que várias outras de nós dessemos conta de pensar a partir de um pensamento afro-brasileiro como dispositivo teórico, mas, sobretudo, para a gente se entender fora dessa separação corpo-mente, né? Inclusive, ela tem uma expressão que chama afrografia, né? Um dos livros dela é a Afrografia da Memória, que é a Leda Maria Martins. Diva. Que é, sem dúvida, sem risco de estar aqui numa hipérbole, uma das maiores intelectuais do mundo. Eu não estou dizendo do Brasil, não estou dizendo da América Latina. Estou dizendo do mundo. E não estou dizendo que é uma das maiores intelectuais do teatro. É uma das maiores intelectuais do mundo. E que a gente tem o privilégio, muitas de nós, de conviverem com esse pensamento dela para a vida, não só para o que a gente faz nas artes, né? Ela que é rainha, e que é, antes de tudo isso, rainha e poeta, lá no Jatobá, no reinado do Jatobá, e é dali que ela tira o manancial que alimenta não só a produção intelectual dela, a produção artística dela, mas alimenta todas nós, assim, nesse sentido do que a gente deseja. Ela é, pra mim, tipo, o que eu quero ser quando eu crescer, sabe? Total. É incrível o que Leda consegue fazer, assim, até hoje. E que bom que ela tem sido reconhecida cada vez mais como essa intelectual muito Enorme. imensa que ela é. Eu tive o prazer de estudar na faculdade, lá na Letras, quando eu fiz algumas matérias lá. E, assim, abre um caminho muito importante, porque a gente ouve muito isso na academia, né? Isso não pode ser discutido dessa forma, você precisa de um referencial teórico. Só que a gente nunca vai ter um referencial teórico se as coisas não chegarem na academia da forma que a gente estuda, né? Achei, me abriu vários
leques, assim, janelas dentro da cabeça, e eu pude escrever e produzir muito melhor enquanto eu estava lá, depois de conhecer. Então, conheçam quem não conhece. E Lívia, só antes de você concluir, eu acho tão poderoso a gente estar aqui falando de heroínas próximas. De pessoas que a gente conviveu, que não é uma ideia. Essa pessoa não é uma ideia. Ela tá aqui. A gente convive, a gente conversa, a gente se inspira em mulheres que a gente senta à mesa. Sim. Não são com todas mesmo, mas as que sentam são pessoas que inspiram a gente. Eu acho que esse, inclusive, é um grande ato de heroísmo. Sim. Mesmo. A gente se ter, a gente se nutrir, a gente se referenciar e saber que a gente tem, que lá no Vale do Jatobá, se a gente bater lá na porta, pode ter um cafezinho. Jatobá, ela puxa a orelha. Ela não é o Vale. Não é o Vale A de gente Jatobá. acha que o Jatobá é Viu, Vale, Leda? né? Beijo, Leda. É Jatobá. Está corrigido. Isso é muito bom. Bom, essas mulheres agora estão representadas na nossa capa de Negras Heroínas, um arquivo vivo de memória, cultura e continuidade. As heroínas desse episódio, elas nos mostram que a tradução cultural não é passado congelado, é movimento, reinvenção e responsabilidade com aqueles e aquelas que vêm depois. Pioneiras da cultura que seguem vivas, isso que a Fatina acabou de falar. Mesmo que não seja mais vivas, né, em corpo aqui, a história delas está viva com a gente. Então hoje a gente encerra a primeira temporada de Negras Heroínas reconhecendo que cada uma dessas mulheres resistiu, fundou caminhos, estruturou comunidades e firmou legados. Eu queria agradecer vocês duas por estarem aqui e queria agradecer principalmente por tudo que vocês fazem, porque os e as que vierem depois de tudo isso que está sendo construído, com certeza vão encontrar as pedras menores, né, no caminho. Não vamos dizer que quem dera, né, acabassem as pedras, mas pedras muito menores, graças ao trabalho que vocês e mulheres como vocês e as heroínas citadas nesse episódio desenvolveram e desenvolvem. E reforçar que isso só serve se a gente estiver viva, bem e feliz. Então, continue construindo coisas e estando bem, viva e feliz, porque a nossa maior vingança, a nossa maior militância é estar viva, bem e saudável. Essa temporada foi sobre revisitar histórias que a história não conta. A próxima será sobre amplificar as nossas vozes. Esse é um projeto realizado pela Saravasti, produtora, e financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, por meio da Secretaria e Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Muito obrigada por acompanharem essa jornada com a gente e a gente se vê na próxima temporada. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Beijo! Obrigadíssima.